Imagina a seguinte situação. Uma pessoa está a uns 40 centímetros de distância de um cabo metálico. Ela não está encostando nele. E não tem faísca, não tem barulho, não tem, nada indicando perigo ali. Exatamente, nada. E mesmo assim, essa pessoa está a 1 milissegundo de uma explosão fatal capaz de vaporizar o ar ao redor dela. Pois é um cenário bem assustador. A realidade é que a eletricidade é como se fosse um predador perfeito. Ela não tem cheiro, na maioria das vezes é totalmente silenciosa, invisível, E não dá segunda chance, né? nenhuma. Quando o erro acontece, as consequências são físicas, imediatas e, assim, muito brutais. E é por isso que a nossa imersão de hoje vai entrar de cabeça nessa, digamos, engenharia da sobrevivência que tenta domar essa força toda. Perfeito. Nós vamos explorar o conjunto de regras por trás da segurança em instalações e serviços em eletricidade. O nosso material base hoje é a NR10. E eu sei que, para quem está nos ouvindo, falar em norma regulamentadora já traz aquela imagem de burocracia monótona. Pilhas de papel, aquela linguagem jurídica que dá sono. Nossa, sim. Mas a verdade é que esse documento é um manual de combate. Ele foi escrito literalmente com base em décadas de acidentes e lições que foram aprendidas a duras penas. Com certeza. O objetivo de todo esse arcabouço técnico é criar um escudo, sabe? Tanto físico quanto comportamental, contra algo que a gente simplesmente não pode ver. Certo, vamos desempacotar isso tudo então, porque o que me chamou muita atenção logo na definição do campo de aplicação dessa norma é que ela não serve só para o eletricista que sobe no poste. O que é fascinante aqui é que a sombra dessas regras cobre basicamente tudo. Desde o momento em que a energia é gerada lá na usina, passando pela transmissão, distribuição, até o consumo final na tomada. E tem um detalhe que eu fiquei surpresa. Ela cobre até quem trabalha nas proximidades da rede. Ou seja, se um pintor ou um podador de árvores está trabalhando perto de um cabo energizado, toda essa engenharia precisa ser ativada. Sim, porque o acidente elétrico raramente escolhe a vítima pelo crachá da profissão. A energia só quer buscar o caminho mais fácil para a Terra. Seja o corpo de um engenheiro ou de um pedreiro segurando uma barra de metal, né? Exato. E para criar esse ambiente seguro, a norma força as empresas a não confiarem na memória humana. Porque, vamos ser sinceros, a memória falha. As pessoas mudam de emprego, as instalações envelhecem. Precisamente. E aí que entra a exigência de uma documentação bem obsessiva, que separa as medidas de proteção em coletivas e individuais. A norma trata a eletricidade não como uma ferramenta comum, mas como um risco contínuo. O que já nos leva ao primeiro grande pilar dessa nossa análise. Antes de alguém colocar a mão na massa, ou melhor, a mão no fio, a gente precisa recuar para a prancheta de desenho. A parte burocrática que salva vidas. Isso. O material que estamos analisando exige a criação de um prontuário de instalações elétricas para qualquer estabelecimento com uma carga instalada superior a 75 kW. E aqui eu te pergunto, o que significa na prática atingir esse patamar de 75 kW? É uma fábrica gigante? Não necessariamente. Olha, um supermercado de médio porte, um prédio comercial ou uma indústria pequena já ultrapassam facilmente essa marca de 75 kW. Ah, então é bem comum. Muito comum. Esse número é o divisor de águas. Quando a instalação atinge esse tamanho, ela deixa de ser uma rede simples e passa a ter uma complexidade onde um errinho de manutenção pode derrubar o prédio inteiro. Ou causar um incêndio enorme. Exatamente. A partir dessa carga, não basta ter só os fios passando pelas paredes. É obrigatório ter uma memória documental viva e super atualizada. Eu estava lendo as exigências para esse prontuário e a lista é imensa. Eles pedem relatórios de testes de isolação, especificações de aterramento, laudos de para-raios, os famosos esquemas unifilares. É muita coisa. Lendo sobre isso, me veio uma imagem muito forte. Esse prontuário funciona tipo o prontuário médico de um paciente grave na UTI. Excelente analogia. Porque imagina um cirurgião
jamais abriria o peito de um paciente sem antes ler todo o histórico médico, alergias, os últimos exames. Da mesma forma, um eletricista não pode, operar o painel de um prédio sem consultar esse dossiê. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a segurança preventiva começa em organizar a informação. Pegando o exemplo dos esquemas unifilares que você mencionou, eles são o mapa do sistema nervoso elétrico daquele prédio. Mostram de onde a energia vem e para onde ela vai. Isso. Agora imagina a tragédia que é um eletricista consultar um mapa desatualizado. O papel diz que o circuito de iluminação está totalmente isolado das máquinas pesadas. Ele confia no mapa e vai lá fazer a manutenção. E descobre da pior maneira possível que alguém, anos atrás, alterou a fiação e não atualizou o prontuário. O prontuário é a garantia de que o trabalhador sabe exatamente o monstro que está enfrentando. Além da segurança no projeto, né? Circuitos de comunicação separados da tração elétrica e tudo mais. Faz todo sentido. Então vamos imaginar que o projeto foi feito e documentado perfeitamente. Chega o dia da manutenção. A intuição diz o seguinte: é só ir lá, desligar o disjuntor e começar a trabalhar, certo? Errado. E essa é possivelmente a armadilha mais letal dessa rotina. A norma ataca a ilusão de que o estado desligado é sinônimo de segurança. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu li nas fontes que o estado de desenergização só é reconhecido depois de uma sequência estrita de 6 passos, e a ordem não pode mudar de jeito nenhum. Nem pensar. Mudar a chave para off não desenergiza nada para os protocolos de segurança. Espera aí, me explica então como funciona essa coreografia, porque desligar não é suficiente. Porque a energia pode voltar de umas maneiras que a gente nem imagina. O primeiro passo é o seccionamento, que é o desligar normal que todo mundo conhece. Mas aí entramos no segundo passo, que é o impedimento de reenergização. Que seria um bloqueio físico. Exato. O profissional vai lá, coloca um cadeado na alavanca do painel e guarda a chave no próprio bolso. Isso impede que um colega passe, veja desligado, ache que foi um erro e ligue a chave de novo. Certo, travar para ninguém mexer. E o terceiro passo? O terceiro é a constatação da ausência de tensão. O trabalhador usa um equipamento para ter certeza absoluta de que não tem energia residual ali. Tá, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Manda. Se a pessoa desligou a chave, colocou um cadeado e testou com o equipamento vendo que está zerado, por que tem tantos passos depois? Porque o quarto passo exige um aterramento temporário com equipotencialização. A energia já não acabou? Parece preciosismo, mas é o que separa um susto de uma tragédia. A medição no passo 3 só garante que não tem energia naquele exato segundo. Mas e no segundo seguinte? Pois é. E se o prédio tem um gerador de emergência que entra em ação do nada? E se cair um raio a quilômetros dali e essa energia gigantesca viajar pela linha até onde o cara está trabalhando? Caramba! A energia de um raio viajando pela rede até a mão do trabalhador. Sim. E tem o lance de linhas paralelas induzirem corrente umas nas outras só pela proximidade magnética. É por isso que o quarto passo é inegociável. O aterramento temporário cria uma rota de fuga direto para o solo. Voltar, subitamente, ela vai para a terra em vez de passar pelo corpo da pessoa. Isso mesmo. A equipotencialização garante que tudo ao redor tem o mesmo potencial, ou seja, zero. Sem diferença de potencial, sem choque. Isso me faz pensar numa analogia. Fazer manutenção sem esses passos é tipo estacionar um carro na beira de um penhasco. O primeiro passo é o ponto morto. Ajuda, mas ninguém confia a vida nisso. É verdade. O cadeado é puxar o freio de mão. O aterramento temporário é você sair do carro, engatar a marcha, virar a roda e colocar uma pedra enorme atrás do pneu. O travamento é a pedra no pneu. É uma ótima forma de ver, mas com um agravante. A eletricidade é um carro invisível e silencioso. Por isso ainda temos o quinto e o sexto passos, que são proteger os elementos energizados na zona controlada e, por fim, instalar a sinalização, placas avisando que tem manutenção rolando. Toda essa burocracia desses 6 passos existe para neutralizar o perigo, né? Sim. Destacando o glossário da norma, a eletricidade é o perigo contínuo, mas trabalhar sem os bloqueios cria o risco. O foco é sempre gerenciar isso. Mas e quando o show não pode parar? Eu fico pensando em hospitais, data centers, indústrias que derretem aço.
Nem tudo pode ser desligado. E a norma leva a gente direto para o perigoso mundo do trabalho energizado em alta tensão. Ah, alta tensão. Definida como superior a 1000 volts em corrente alternada. Isso. E eu vi que trabalhos em alta tensão nunca podem ser feitos por uma pessoa sozinha. Nunca, em hipótese alguma. É obrigatório ter equipe e ordem de serviço específica. Mas o mais doido da alta tensão é como o espaço físico é dividido. Sim, eu li sobre as zonas de aproximação do anexo 2 da norma. A imagem que veio na minha cabeça foi de campos de força invisíveis pulsando ao redor dos cabos. Porque a eletricidade não precisa ser tocada para matar, né? O arco elétrico salta pelo ar. Isso levanta uma questão importante sobre como o ambiente dita o nosso comportamento. A energia é tão absurda que rasga o isolamento do ar. Por isso a norma cria 3 redomas concêntricas: a zona livre, a zona controlada e a zona de risco. Como funcionam essas fronteiras na prática? Na zona livre, qualquer um pode estar. Passou para a zona controlada, só profissionais autorizados entram. E na zona de risco, que é ali colado na peça energizada, o rigor é absoluto. Imagino que os equipamentos de proteção tenham que ser impecáveis nessa área. Com certeza, o profissional usa técnicas estritas e equipamentos isolantes que precisam ser testados anualmente. Uma luva que fica jogada na caixa de ferramentas pode ter microfissuras invisíveis. Nossa, e para dar uma dimensão real para quem está ouvindo, para uma rede de rua comum, de uns 13.000 volts, a zona de risco tem um raio de uns 38 centímetros. A menos de 2 palmos, a energia pode saltar. É muito perto. Mas nas linhas de transmissão gigantes, acima de 700.000 volts, a violência é tanta que a zona livre só começa a 7,20 metros de distância do cabo. Uma redoma colossal. É assustador. E isso nos leva a um ponto central. A gente pode projetar os melhores cadeados, desenhar mapas elétricos perfeitos e calcular essas zonas em centímetros. Mas nada disso vale se a mente humana operando o sistema falhar. O que nos traz à parte final da nossa exploração, o fator humano. A norma não deixa qualquer um vestir o equipamento. Existe uma hierarquia para quem veste a camisa. Como funciona esse filtro? A hierarquia garante que a pessoa tenha conhecimento prático, teórico e legal. Começa com um trabalhador qualificado que fez um curso técnico específico. Certo, tem o diploma. E depois? Depois vem o habilitado, que é o qualificado que tem registro no conselho de classe. Ele responde legalmente. E a empresa entra onde nisso? Aí temos o capacitado, alguém que foi treinado por um profissional habilitado dentro da empresa para uma tarefa bem específica. E no topo temos o autorizado. Que é quem realmente tem a permissão oficial, né? Exato, tem a anuência formal da empresa. Isso evita que um gênio teórico cause um desastre por não conhecer as particularidades daquela planta industrial. E a carga de capacitação exigida dessa galera impressiona muito. A norma pede um curso básico de 40 horas e para quem vai atuar em alta tensão, no chamado sistema elétrico de potência, tem o complementar de mais 40 horas. 80 horas no total, no mínimo. E o conteúdo vai muito além de fios e voltagem. Inclui primeiros socorros, reanimação cardiorrespiratória, que é a massagem cardíaca, combate a incêndios e até aspectos comportamentais. A segurança em eletricidade não é apenas técnica, ela é cultural e psicológica. Ter um módulo de resgate padronizado mostra que o sistema assume que o erro é possível e se prepara ativamente para o pior cenário. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o trabalhador exigido pela NR10 é um híbrido. Parte engenheiro para ler projetos, parte paramédico para fazer resgate e parte analista de risco. Então mente. E tem um conceito que coroa essa responsabilidade toda. O glossário define o direito de recusa. Ah, eu queria muito falar sobre isso. Como funciona esse direito? Ele permite que o trabalhador interrompa as atividades na hora se identificar um risco grave e iminente para ele ou para os colegas. Isso inverte a dinâmica de poder. Imagina a pressão numa fábrica perdendo milhões porque a linha parou, o supervisor gritando para ligar a força e o eletricista simplesmente cruza os braços porque o aterramento não foi feito direito. É o escudo legal perfeito.
O trabalhador que exerce o direito de recusa é visto pela norma como a última e mais importante barreira de proteção do sistema. Bom, fazendo um resumo fluido da nossa imersão de hoje. A gente viajou da burocracia essencial do prontuário de 75 kW, passamos pela obsessiva coreografia dos 6 passos da desenergização Visualizamos aquelas zonas de risco invisíveis ao redor da alta tensão. e entendemos a pesada carga de capacitação exigida de quem mantém a nossa civilização iluminada. É uma infraestrutura invisível imensa. E super relevante. Cada vez que uma luz acende ou um hospital funciona, tem todo esse sistema governado por regras rígidas, impedindo que o poder do raio cause tragédias. E para deixar quem acompanha a gente com uma pulga atrás da orelha hoje, a NR10 foi desenhada para blindar o trabalhador em indústrias e na rede pública, mas o mundo está vivendo uma transição energética super rápida. Bem rápida mesmo. Em breve, as garagens das nossas casas vão abrigar baterias residenciais de altíssima capacidade e carregadores de carros elétricos super potentes. As potências industriais entrando na nossa sala de estar. Exatamente, a provocação final é essa. Será que os conceitos rígidos de zona controlada e impedimento de reenergização vão ter que migrar das fábricas direto para as nossas casas? Até que ponto o consumidor comum vai precisar adotar a mentalidade de um operador de alta tensão? Fica aí a reflexão sobre o futuro invisível que nos aguarda.